desejo que Deus fale conosco, como temos acompanhado durante esse mês de junho, essa nossa série de mensagens chamada Relacionamentos Líquidos, e temos ouvido um pouco o que esse homem, Zygmunt Bauman, tem a dizer na sua análise do nosso tempo, da cultura contemporânea no qual estamos inseridos. Ele que especialmente cunha esses conceitos, esses 3 livros: modernidade líquida, amor líquido e vida líquida. Ele diz que os relacionamentos do nosso tempo, eles têm essa característica, porque os líquidos, eles não mantêm a sua forma com facilidade. Ele diz: os tempos são líquidos porque tudo muda rapidamente, nada é feito para durar, nada para ser sólido. E nós falamos um pouco de como isso se revela na sociedade em que nós vivemos, e mais especificamente como isso impacta as relações de trabalho e como isso impacta a questão da família. Foi o que nós vimos nas 2 semanas anteriores. No começo do mês, semana passada, tivemos o culto do término da celebração do Alfa, o nosso curso, e hoje nós queremos falar sobre os efeitos na espiritualidade e na missão da igreja, na missão da comunidade. E o que, grosso modo, nós temos visto até aqui é que os vínculos no nosso tempo se tornaram frágeis, os compromissos mais difíceis e uma constante sensação de insegurança marcando os relacionamentos. Bauman observa que essa modernidade líquida prometeu algo que ela não conseguiu entregar. A modernidade líquida prometeu liberdade, removendo todas as amarras que pudessem te tirar essa liberdade. A tradição passou a ser questionada. As instituições perderam a sua autoridade. Os relacionamentos se tornaram flexíveis. E a identidade passou a ser construída individualmente. A ideia era muito simples: quanto menos amarras, mais liberdade. Mas aconteceu uma coisa curiosa nesse movimento. Aconteceu que a gente ganhou mais liberdade, mas também ganhou mais ansiedade. A gente ganhou mais autonomia, mas também ganhou mais solidão. A gente ganhou muito mais possibilidades, mas também ganhou desorientação diante de tantas opções. A promessa era que, livre de todas as âncoras, finalmente nos tornaríamos realizados, plenos, felizes. Só que por fim a gente chega num momento onde a gente descobre que uma vida sem âncoras não produz liberdade, produz deriva. Produz deriva em relação àquilo que eu imagino sejam as 3 maiores buscas, os 3 maiores anseios do ser humano em todos os tempos, em toda a sua existência: identidade, pertencimento e propósito. O que as pessoas mais querem em todo tempo, em todos os lugares, o maior anseio do ser humano é saber quem ele é se sentir amado, se sentir pertencente a algo. O que o ser humano mais anseia é saber por que ele existe, qual é o seu propósito. E ao terminarmos essa série de mensagens, a pergunta que fica é: ainda existe alguma base sólida, firme, sobre o qual a gente pode construir a nossa vida hoje? Ainda existe alguma identidade que não precise ser desenvolvida individualmente e reinventada todos os dias?
Ainda existe algum pertencimento que sobrevive às crises? Ainda existe um propósito que dê sentido à nossa existência para além das circunstâncias? Eu quero propor uma resposta a isso a partir de uma palavra bíblica de 2 versículos apenas, que estão registradas na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, os versículos 9 e 10, onde o apóstolo ele afirma: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Vejam, Paulo responde aos anseios por identidade, por pertencimento, por propósito, escrevendo para cristãos que também viviam tempos de incerteza. E a resposta de Pedro não começa com uma técnica, com uma estratégia, com um programa. Começa com uma declaração poderosa: em Cristo nós recebemos uma identidade que não precisa ser inventada. Vocês são, diz o apóstolo Pedro, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Uma das características mais marcantes da modernidade líquida, desses tempos que vivemos, é a crise de identidade. Durante grande parte da história, as pessoas tinham a sua identidade recebida a partir da sua família, a partir da sua comunidade de fé, da sua tradição religiosa, a partir da comunidade, da vila, da cidade onde estavam inseridos. Mas hoje a lógica é diferente. Cada pessoa é chamada a construir a sua própria identidade, a descobrir quem deseja ser, a definir o seu significado, a criar a sua própria narrativa. E de início isso parece altamente sedutor. Isso é altamente sedutor. À primeira vista isso parece libertador. Eu posso ser quem eu sou. Eu posso decidir quem eu sou. Mas isso também é profundamente exaustivo, profundamente cansativo, desgastante, porque a identidade nunca está pronta. A identidade que parte desse pressuposto precisa ser constantemente atualizada, constantemente validada e constantemente reafirmada. E isso impõe uma enorme pressão sobre as pessoas do nosso tempo. As pessoas precisam provar o seu valor, precisam demonstrar o seu sucesso, precisam construir uma imagem e precisam sustentar essa imagem e precisam todo o tempo convencer a si mesmo e os outros que elas são o que elas dizem que são. Mas Pedro escreve aqui algo totalmente diferente e talvez surpreendente. Pedro não diz construam a sua identidade. Pedro não diz desenvolvam a sua identidade. Pedro não diz conquistem quem vocês são. Ele diz vocês são, ponto. Vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo exclusivo de Deus. Queridos, a identidade de um discípulo de Jesus não é uma conquista, é uma dádiva, é um presente, é graça. O Evangelho nos liberta dessa necessidade de construirmos um valor a partir de nós mesmos.
Em Cristo, o nosso valor já foi declarado. Em Cristo, nós somos amados antes de produzir. Na semana passada, o pastor Dudu falou aqui a respeito daquela palavra de Deus sobre Jesus Cristo no seu batismo, onde o Pai diz: Tu és o meu filho amado. Quantos milagres Jesus tinha feito quando viu essa palavra? Quantos sermões Jesus tinha pregado? Quantos méritos Jesus tinha para apresentar diante do Pai, para dizer: eu mereço, olha o que eu construí para ser o teu filho? Absolutamente nenhum. Talvez tinha feito, mas não temos registrados na palavra, nas Sagradas Escrituras. O Pai simplesmente diz: você é meu filho, e eu me agrado de ti, eu tenho prazer em ti. Queridos, nós somos amados antes de produzir, nós somos aceitos antes de performar, nós somos recebidos antes de provar qualquer coisa. Queridos, num mundo cansado de inventar identidades, Cristo nos presenteia uma identidade. Em Cristo você é, em Cristo nós somos, e isso muda absolutamente tudo na nossa vida e da forma como nós vivemos no nosso tempo. Por isso, o primeiro ponto que eu quero trazer e que Pedro deixa claro nessa palavra é de que em Cristo nós recebemos uma identidade que não precisa ser inventada, e nem reinventada, e nem conquistada, e nem produzida. Ela é graça. Mas Pedro também diz que em Cristo nós recebemos um povo ao qual nós passamos a pertencer. No versículo 10 ele diz: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Além da crise de identidade, Bauman, esse sociólogo, percebe outra marca do nosso tempo: a fragilidade dos vínculos humanos. Vivemos cercados de conexões, ele diz, mas carentes de pertencimento. Temos contatos. Como é que os adolescentes chamam o namorico? Contatinho. Temos contatos, temos seguidores, temos redes, mas nem sempre temos comunidade, nem sempre temos comunhão. E Bauman observa um desejo crescente, um anseio por tudo isso, mas sem compromisso. Nós queremos pertencimento, mas sem as exigências que o pertencimento traz. Nós queremos proximidade, mas temos medo de alianças. O resultado é uma sociedade cada vez mais conectada e cada vez mais solitária, como nós vimos nas mensagens anteriores. Pedro responde a essa questão dizendo que em Cristo nós não recebemos apenas uma identidade, nós recebemos um povo, nós recebemos uma família, nós recebemos uma comunidade. O Evangelho não cria indivíduos salvos, ele forma uma comunidade de indivíduos salvos, uma família, um povo, um corpo. E isso é extremamente importante nesse tempo que estamos vivendo, porque nos lembra que a fé cristã nunca foi um projeto individual, sempre foi uma vida em família, sempre foi uma vida no corpo, sempre foi uma vida em comunhão. A igreja não existe para prestar serviços religiosos, ela é chamada para ser uma demonstração viva, real, concreta, daquilo que Deus está fazendo no mundo, desenvolvendo uma família para si. Quando
mundo olha para a igreja, ela devia enxergar algo muito raro no nosso tempo: relacionamentos que permanecem, pessoas que perdoam, pessoas que pedem perdão, comunidades que acolhem, irmãos que caminham juntos quando surgem conflitos. Isso não significa perfeição, isso significa aliança. A igreja não é, nunca foi, nunca será uma reunião de pessoas perfeitas. É uma comunidade de pecadores alcançados pela graça de Jesus. E exatamente por isso, a igreja tem a oferecer para o nosso tempo, para as pessoas do nosso tempo, algo que a cultura do nosso tempo não conseguiu oferecer: pertencimento verdadeiro. Pertencimento verdadeiro. E por fim, há um terceiro aspecto que Pedro traz aqui na sua palavra. Além de identidade, além de pertencimento, em Cristo nós recebemos uma história que é maior do que a nossa própria história. Nós somos tudo isso que Deus diz que nós somos, e nós pertencemos a esse povo que Deus diz é o nosso povo, é o povo dele, com um propósito, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, talvez a consequência mais profunda da modernidade líquida seja a perda de sentido. Bauman, ele aponta o fato de que a nossa cultura fragmentou, fatiou o tempo. A vida se tornou uma sucessão de episódios. Nós vivemos de experiência em experiência, de projeto em projeto, de meta em meta, mas poucas vezes com uma direção clara, sem sentido para o todo da nossa existência. Por isso tantas pessoas no nosso tempo sentem essa sensação de vazio, porque não basta viver momentos, nós precisamos de significado, nós precisamos saber aonde a nossa história se encaixa. E aqui, queridos, o Evangelho oferece algo extraordinário. O Evangelho nos insere numa história que é muito maior do que a nossa própria história, que é muito maior do que nós mesmos. A Bíblia, ela nos apresenta essa grande história. Queridos, a Bíblia, ela não é uma coleção de fragmentos. A Bíblia não é uma sucessão de acontecimentos aleatórios, de experiências sem conexão. A Bíblia conta uma única história. A Bíblia só conta uma história. A história do que Deus está fazendo no mundo e de onde nós nos inserimos nela. A Bíblia conta de onde nós viemos. No princípio, primeira frase da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras: no princípio criou Deus os céus e a terra. E no final do capítulo diz que nós também fomos criados por esse Deus. E essa criação de Deus é boa, é perfeita, funciona em harmonia. Não há sofrimento, não há morte, não há dor, não há choro, não há pesos, não há terremotos. Como assim? Do que você está falando, Leonir? É que nós vivemos num segundo momento da grande história que não é mais como ela começou. Porque Deus disse que havia uma condição para que todas as coisas continuassem sendo como Ele as criou no princípio. O princípio da relação com Ele, da comunhão com Ele, da obediência a Ele.
Então a Bíblia conta também por que o mundo está do jeito que está, por que as coisas são hoje do jeito que estão, por que o mundo está quebrado. Ele está quebrado por algo que nós chamamos de queda. O ser humano rompeu com o Criador, o ser humano voltou as costas à fonte de toda a vida, e decidiu viver uma vida autônoma, desconectada. E no exato momento que o ser humano rompe com o Criador, o caos se instala, no relacionamento com Deus, no relacionamento consigo mesmo, nos relacionamentos interpessoais e no relacionamento com a criação. E é isso que nós vivemos hoje. Mas queridos, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é o Deus que ama de forma incondicional. E a Bíblia conta como Deus trabalha para restaurar tudo que o pecado quebrou, tudo que a desconexão estragou. E conta especialmente que para isso foi preciso Deus cortar na própria carne e morrer para reconciliar a humanidade com o Criador. Esse é o ápice dessa grande história que nos é contada nas Sagradas Escrituras. Mas conta mais, conta que todas as pessoas que pela fé se conectam com Jesus Cristo, o Deus encarnado, que viveu e morreu e ressuscitou por nós, esses se tornam parte desse povo, que passa a viver um propósito. O propósito é fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo, nessa obra de restauração de todas as coisas. Até quando? Até que no final elas sejam novamente plenas no seu reino, quando Jesus voltar, e nunca mais, como diz a palavra, haverá choro, morte, pranto, luto, dor, onde tudo isso terá ficado para trás, e definitivamente todas as coisas serão novas. Eu pergunto, em que parte dessa grande história nós estamos vivendo? Em que parte dessa grande história a minha pequena história se encaixa? A tua pequena história se encaixa? A nossa pequena história de 160 anos de comunidade do Redentor se encaixa? Porque aqui está uma coisa que nós precisamos aprender a fazer. Nós costumamos querer encaixar Deus na nossa história. Nós queremos encaixar Deus nos pequenos fragmentos da nossa pequena história. Deus, eu vou casar, me abençoa. Deus, eu vou ter filhos, me abençoa. Deus, eu vou comprar uma casa, me abençoa. Deus, eu vou mudar de cidade, me abençoa. Deus, eu vou dar uma guinada da minha carreira, me abençoa. E a gente vai trazendo Deus para dentro dos nossos projetos, dos nossos sonhos, dos nossos passos, sem, a grande maioria das vezes, termos perguntado se Deus quer que a gente case, que a gente tenha filho, que a gente mude de carreira, que a gente construa casa, mude de cidade. Nós precisamos fazer um movimento diferente. Nós precisamos ter consciência de que há uma grande história acontecendo, que o próprio Deus está escrevendo essa história. Ela tem um fim, ela tem um início, ela tem um fim, e nós estamos hoje dentro dessa história, e nós precisamos fazer uma pergunta: aonde é que eu me encaixo naquilo que Deus está fazendo hoje, agora, nesse lugar onde eu estou? Aonde eu me conecto com o que Deus está fazendo, não onde Deus se conecta com o que eu estou fazendo. E é maravilhoso, querido, saber que é isso que nos dá propósito. O nosso propósito é a nossa missão. A igreja e cada discípulo de Jesus individualmente é o povo de Deus em missão na terra. E isso não é uma atividade, isso não é um evento, isso não é um departamento, isso não é uma secretaria. Isso é a essência do que é fé cristã, isso é a essência do que é ser discípulo de Jesus, isso é a essência do que é ser igreja de Jesus. O que é que Deus está fazendo agora?
e que Ele, por mais louco que isso possa parecer, Ele decidiu que eu, que você, podemos participar disso. Sinceramente, se eu fosse Deus, eu provavelmente juntaria um exército de anjos para fazer esse negócio, porque a gente é por demais complicado, e a gente complica por demais as coisas, mas Deus, na sua soberania, decidiu que Ele quer fazer isso com a nossa participação. A gente já entendeu o privilégio que é isso, a gente já se deu conta o quão grande isso é, a gente já se deu conta que responsabilidade é essa? A pergunta que surge é: Deus está trabalhando, Deus está fazendo, e o final que Ele disse que vai acontecer, quer queiramos, quer não, quer gostemos, quer não, quer participemos ou não. O novo céu e a nova terra virão, o reino de Deus virá. É sério que a gente quer ficar de fora disso? É sério mesmo que a gente quer ficar sentado confortavelmente 1h30 da nossa semana consumindo um programa religioso e achando que foi para isso que Deus nos chamou? É sério que nós queremos construir prédios, estruturas, fazer agendas, gastar o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos dons nisso? Onde é que nós nos encaixamos nisso que Deus está fazendo hoje? Quanto tempo nós temos investido nisso que Deus está fazendo no mundo hoje, para restaurar todas as coisas? Quanto dinheiro nós estamos dispostos a investir nisso? Porque naquilo que é importante para nós, nós colocamos dinheiro. Quem aqui está gostando de assistir a Copa do Mundo? Quem gosta de futebol aqui, levanta a mão. Pouca gente, brasileiro, né, não gosta muito de futebol. Pouca gente aqui gosta de futebol. Pouca gente gosta de Copa do Mundo. Pouca gente, mas aqueles que gostam, eu aposto que não estão assistindo numa TV de cubo preto e branco de 19 polegadas. Não, né? Porque se tu gosta de futebol, quer assistir uma boa partida de futebol, provavelmente você comprou uma TV maior nos últimos tempos. Porque naquilo que a gente gosta e naquilo que a gente julga importante, a gente bota dinheiro. Se é importante para você aquilo que Deus está fazendo no mundo, você vai botar dinheiro nisso. Você vai botar dinheiro nisso. Se você acha que é importante que pessoas sejam alcançadas desde aqui até os confins do mundo, você vai botar dinheiro nisso. E não vai ser ninharia, não vai ser trocado. Quanto do teu dinheiro você tem investido nisso? Uma das maiores tristezas de um ministério, e tem vários pastores eméritos aqui que tem muito mais caminhada do que eu. Uma das maiores tristezas que a gente tem no ministério é Deus dar sonhos para a igreja e numa reunião do presbitério a gente ouvir: não tem dinheiro para isso. Tem uma coisa muito errada nisso: ou a gente não entendeu o sonho de Deus, ou tem dinheiro. Ou tem dinheiro. O que é que nós estamos fazendo com os dons que Deus tem nos dado? Com os dons espirituais, mas também com os talentos naturais. A nossa profissão, a nossa família, a nossa influência estão a serviço daquilo que Deus está fazendo no mundo?
Nós estamos aqui refletindo sobre os efeitos dos relacionamentos líquidos na espiritualidade, na missão, e talvez a gente possa resumir essa mensagem e toda a série dizendo uma única coisa: a modernidade líquida prometeu liberdade, removendo todas as âncoras, mas uma vida sem âncoras não produz liberdade, produz desamparo, produz solidão, produz ansiedade, produz vazio, produz deriva. Por isso, a resposta cristã não é uma volta nostálgica ao passado, como a gente às vezes escuta antigamente que era bom. Lê o livro de Juízes e volta a falar comigo se antigamente era bom. Quando diz assim, que abriam-se os ventres e as entranhas se derramavam. Como era bom antigamente, Antigamente só era ruim de outro jeito. Não é nostalgia, não é saudosismo. A resposta cristã é Cristo. Para todos os tempos, para todas as épocas, para todas as culturas. Porque em Cristo nós recebemos aquilo que nenhuma cultura pode dar, mas que em todas as culturas é buscado, procurado, ansiosa e desesperadamente: identidade, pertencimento e propósito. No mundo de relacionamentos líquidos, a igreja é chamada a ser um lugar onde homens e mulheres descobrem que a verdadeira liberdade não está em viver sem âncoras. E se a gente não está muito familiarizado com barco e com âncora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês: quando é que um trem é livre? Quando ele está no trilho ou quando ele está fora do trilho? O trem só é livre enquanto ele está no trilho. Quando ele saiu do trilho, ele está desgovernado, ele está descarrilhado, e o destino é trágico, é trágico. Há uma âncora, há um trilho que nos foi colocado, que nos está oferecido. O meu desejo, a minha oração é que você, individualmente, a tua casa, essa igreja, estejamos firmemente ancorados naquele que é o mesmo, ontem, hoje, e que o será para todos sempre. Amém.